Tertúlia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2015. É uma segunda-feira. Verbete de número 3.496. Ele tem 6 páginas, 47 dias e 8 máximas. O tema, consciência epilética, foi elaborado segundo a especialidade para patologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Laura Bruna Araújo. A Laura Bruna Gomes de Araújo, ela é graduada em Psicologia Brasileira, natural de Carauari, Amazonas, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2013. A consciência epilética é a pessoa, homem ou mulher, portadora de alteração neurológica crônica caracterizada por excitação dos circuitos elétricos neuronais corticais, condição esta adquirida ou decorrente de distúrbios genéticos em interação com a paragenética, manifestos na presença de gatilhos intra- e ou extrafísicos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da epilepsia, os apagões pensênicos, a dissonância pensênica e holossomática, a hipersensibilização diante das energias dos holopensenes desequilibrados, o holopensene extrafísico energeticamente inóspito na maioria dos hospitais públicos, o holopensene da dedicação de antigos devedores, atuais amparadores extrafísicos, a autovigilância pensênica ininterrupta. Na fatologia, a tendência ou predisposição genética à epilepsia, a malformação cerebral desencadeada das crises convulsivas, a crise epilética, as crises epiléticas febris e alucinatórias, as descargas epileptiformes, a disritmia da atividade elétrica cerebral, as perdas momentâneas de consciência, a ressonância magnética, o gatilho para o acesso epilético, a evolução da crise parcial para a crise generalizada, a insegurança, a desconfiança crônica, a melim, a negação do próprio soma, a sensação de solidão, a vida social impraticável dentro das multidões, o espanto e preconceito da SOCIM em relação às pessoas com epilepsia, o escondimento das crises para conseguir trabalho, os teatros intrafísicos, o esquema de sobrevivência, a autorresponsabilidade diante das próprias escolhas evolutivas, a conquista da autonomia e independência máxima, a reciclagem das amizades ociosas, a patologia enquanto alavanca para o perdão, o esclarecimento, o perdão e a reconciliação grupo-kármica enquanto elementos de cura da epilepsia. Na parafatologia, o desenvolvimento da sinalética energética parapsíquica pessoal anti-ictal, a labilidade parapsíquica patológica, o fato de sentir a atividade do próprio cérebro através do autoparapsiquismo, a descoincidência vígio-patológica, o fato de estar no vácuo entre dimensões, o parafato de assistir à crise de camarote ao lado do soma, os paracredores no terror noturno, a condição do epilético ectoplasta
aglutinando as parapatologias no entorno, do entorno. As tentativas de consciências ex-cúmplices pelo realiciamento anticosmoético. As energias enquanto cartão de visita instantâneo para retrovínculos patológicos. Os sons intracranianos. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo terapeuticologia, no qual a verbetógrafa lista 9 tratamentos, ferramentas ou condições facilitadoras da remissão da epilepsia, divididas em 2 grupos, que são as abordagens intrafísicas e as abordagens conscienciológicas. Na remissiologia, nós destacamos acerto grupo kármico, autoenfrentamento do incômodo, epilepsia, estigma autobiográfico, excitação neuronal. A epilepsia pode ser mecanismo providencial de autossensibilização quanto a nós górdios paragenéticos específicos, atuando ao modo de alarme frente às reciclagens prioritárias. Você é portador ou portadora de epilepsia ou conhece alguém com essa patologia? Busque esclarecer ou ser esclarecido ou esclarecida sobre o tema a fim de se autoassistir ou assistir a outrem. Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência e na webgrafia específica com 1 fonte. Agora vamos ver a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, composta por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Crise, doente, memória, distúrbio, alteração, neuroteca, raciocínio, autoassédio, reciclagem, psiquiatria, reciclagem, repetida reciclagem, acoplamento, enraizamento para patologia, psicossomática para neurologia, autossuperação, ectoplasmologia e desmemoriação. Tem uma palavra repetida, você não quer completar com uma que você julga assim que é bem pontual para o seu verbete? Vai pensando, não precisa ser agora não. Então tá. Uhum. A gente sempre faz uma pergunta para começar, né? Então, a gente queria saber a sua motivação para fazer esse verbete. E também, se durante o verbete, se você teve alguns insights, resolveu algumas questões, né? Como é que foi escrever o verbete para você? Tá. Então, boa tarde a todos, né? A minha ideia ao trazer esse verbete é para passar um pouco da minha experiência de 14 anos como uma consciência epilética, né? Para estudar um pouco o lado, assim, tem muita relação com essa frase que eu coloquei na citaciologia, que na busca, né, por entender a epilepsia, o que é a epilepsia, como eu vinha desenvolver esse processo neurológico crônico, eu encontrei pouca coisa falando sobre a experiência do epilético em si, da consciência epilética, né? Tem muita coisa sobre os testes neuropsicológicos, as abordagens neurológicas mais intrafísicas, até as próprias famílias, né, o processo de conviver com o epilético em si. Mas eu achei que era necessário partir do próprio epilético, né, um esclarecimento de como que é essa condição para ele, para ajudar a desmistificar, ajudar no tratamento e na compreensão maior assim, do que é essa condição, né? Até um fato curioso é que nesses 14 anos, desde que eu mais dos últimos 7 anos, quando eu diagnostiquei, né, fui diagnosticada com epilepsia, eu procurava saber mais essa condição e não achava nada, assim.
Então, eu achei muito curioso que, aos poucos, parece que quanto mais eu fui dominando esse processo, fui ganhando maior maturidade, foi surgindo mais, sabe? Mais livros, eu fui entrando em contato com pessoas que tinham passado por essa situação. Então, parece que quanto mais eu fui ganhando maturidade, mais eu fui me tornando capaz, assim, de entender o que era esse processo, o que é a epilepsia. É isso. Nós lemos aqui a sua mini bio, não tinha a sua graduação. Você está fazendo psicologia? Isso, essa era uma coisa que eu queria corrigir, que você falou, acho, graduada em psicologia, e eu sou graduanda. Eu ainda estudo a psicologia. Eu que li... Errado, né? Bom, já posso usar aqui? Bom, a gente vai passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, e aí vocês fiquem à vontade aí para fazer as perguntas também, tá? Em Fatologia, página 18, quarta linha de baixo para cima. Favor aprofundar o item a triscagem. Tá, então a triscagem no caso da consciência epilética, é um sinal de início, né, da crise epilética. É um fenômeno físico, enfim, motor, que acontece nos olhos. Então, quando tem a descarga elétrica no cérebro, ativando essa parte motora que controla a piscagem, né, a triscagem dos olhos, é alterada, e aí a pessoa, às vezes você nem percebe, você nem sabe que a pessoa é epilética. E aí, do nada, a pessoa começa, ou um olho só, ela não consegue controlar, começa a triscar. Então, esse é um sinal para ficar atento, né? De que pode ter alguma alteração neurológica com aquela pessoa, e que a triscagem pode ser o sinal de uma crise inicial. No meu caso, por exemplo, no começo, as crises eram bem leves, assim. Eu sentia só uma sensação elétrica no lado esquerdo do meu corpo. Depois eu passei a sentir a triscagem, sentia sensações nos dedos, assim, uma sensação elétrica. Então, no local onde a descarga elétrica acontece no cérebro, e naquela região que essa parte cerebral controla, ela é sentida ao longo do corpo, né, com essa descarga elétrica. Na parafatologia, página 19, segunda linha, também aprofundar sobre a labilidade parapsíquica patológica. Como é que seria uma labilidade parapsíquica homeostática? Tá, então começando pelo final, a labilidade parapsíquica homeostática, eu penso que seria da semiconsciencialidade, né? Quando a pessoa já domina esse processo, ela consegue promover a labilidade parapsíquica pela vontade própria, tem domínio, tem lucidez dos fenômenos e tem maturidade para lidar com maior acesso às informações, porque a labilidade parapsíquica, ela amplia sua visão, assim, as suas parapercepções, né? Então você passa a apreender a realidade não só a partir dos sentidos físicos, mas também dos parasentidos, né? E isso amplia muito as informações acessadas. Então, eu já tive experiências em que eu passei alguns meses sentindo que eu estava assim do lado do meu corpo. É como se eu estivesse andando da metade do meu corpo para cá, assim. Eu pensava, mas como é que faz para entrar, né? Como é que eu não consigo entrar na outra parte, assim? Eu não conhecia a conscienciologia, não sabia, não dominava ainda esses processos. E aquilo me permitia chegar perto de uma pessoa e assimilar tudo, sentir o que ela estava sentindo, perceber o que ela estava pensando, perceber as paracompanhias, perceber as interações energéticas patológicas entre as pessoas. E aquilo era um fator assim de confusão assim pensênica para mim. Eu não conseguia lidar com aquilo. E também um fator predisponente para as crises, né? Porque o que eu sentia? Eu sentia que eu escava as consciências ou os pensenes patológicos das pessoas do lado direito, que era o lado onde eu não estava. E aí aquilo entrava e desencadeava a crise epilética, e eu queria fechar desse lado, eu queria bloquear, me encapsular, e não conseguia.
Então, a labilidade parapsíquica, ela abria mais o risco, ou a predisposição, né, para eu ter a crise epilética. Interessante o seu relato, né? Laura, eu, em primeiro lugar, meus parabéns pela exposição. Obrigada. Eu acho que o João Ricardo falou uma frase extremamente importante, eu acho que daqui a pouco ele vai falar a respeito. Importantíssima essa exposição que você está trazendo para nós. Eu fiquei curiosa quando você falou sobre a descarga elétrica nos dedos e também queria te perguntar se você chegou a associar, que é uma pergunta que eu acho que a maioria deve estar se fazendo, assim, se você chegou a associar as crises com altos e baixos emocionais, sim, parapsíquicos emocionais, a ampliação, né, o aumento das crises com isso. Sim, tem muita relação, né? Assim, eu tive a primeira crise epilética com 12 anos, que foi um período... Bom, eu nasci no Amazonas, né, no interior do Amazonas, numa cidade bem tranquila, assim, comparado à cidade grande, era mais tranquila, não muita poluição, alimentação relativamente saudável. E eu passei essa transição de sair da casa da minha mãe para morar com uma família diferente, que eu não conhecia muito, numa cidade grande que tinha muita coisa nova. Eu lembro assim de ver escada rolante, sabe? E falar, eu não quero andar nisso, isso vai me engolir, porque era um choque de paradigma para mim. Eu olhava os prédios altos e falava, gente, mas como é que esse povo olha o céu? Tem que olhar assim entre os prédios, não dá. Então, foi um período que exigiu muito emocionalmente de mim, assim. Eu era uma pessoa mais bradipsíquica e tinha que conviver com pessoas que eram assim, tá aqui, Laura, fala, responde. As pessoas não tinham muita paciência. E isso foi bom, né? Por um lado que me acelerou, né? Me chamou, vamos lá, e aí, acorda. Mas foi um momento emocional difícil, assim, né? Então, eu vejo que tem muita relação. Eu até coloco no verbete aqui, em algum lugar, a correlação entre ciclos de desenvolvimento parapsíquicos e ciclos dos tipos de crise epilética. Então, eu tive assim, uns 3 ciclos parapsíquicos em que parece que uma porta abriu, assim, sabe? Mas a maturidade emocional para lidar com aqueles processos não acompanhou, assim, né? Equilibradamente. Então, eu penso que isso tem muita relação, até nas próprias publicações científicas a respeito e psicológicas a respeito das consciências epiléticas, se fala muito dessa correlação entre a irritabilidade emocional, né, a insegurança, a dependência. É como se a gente não soubesse se esse lado emocional mais desequilibrado afetasse a epilepsia ou é a epilepsia que afeta esse lado. Então, é uma interação mútua. Porque já tem uma irritabilidade cerebral ali, né? Possível, isso. Então, qualquer coisa você fica mais irritada, pode ser também. Né? Existem até algumas linhas dentro da psicossomática que elas correlacionam isso, que é como se seria a irritabilidade, a pessoa segura tanto, muita carga, e aquilo acaba desencadeando uma crise, uma irritabilidade física, aquilo acaba atingindo o físico, né? No meu caso, nas minhas percepções, eu vejo que isso é um fato, sabe? Começa pelo lado emocional, começam pelas parapatologias, né? Pelos distúrbios conscienciais, né? Os desequilíbrios. Tudo que fica muito mal parado, que não é resolvido na hora. E aí chega um ponto que aquilo extrapola. E se você tem alguma predisposição genética, aí ele desencadeia, sabe? Então, assim, eu até estou lendo o livro da Bárbara Ceotto, o Diário de Autocura, um livro muito bom, e que ela chama atenção. Ela fala que tudo que a gente deixa para depois, põe debaixo do pano, não resolve agora, no futuro vai virar uma patologia se a gente não cuidar. Então, às vezes a gente tem assim um pato pensênio, às vezes a gente não faz a mobilização de energias, né? E a gente não vê que isso no futuro pode desencadear ou pode trazer um processo que estava latente ali à tona, né? Cargas nos dedos que você falou, você associou olhos e dedos ou são coisas diferentes? Não, é assim, a descarga cerebral, existe um foco epilético no cérebro, né? Então, às vezes, as crises epiléticas, elas são desencadeadas por uma
uma disfunção anatômica, a forma do cérebro está alterada e aí desencadeia as crises, ou fisiológica. O cérebro está bem fisicamente, mas a função dele está alterada. E naquela parte onde tem esse foco epilético, aquela parte controla uma parte do corpo. Então, por exemplo, as minhas crises são crises no lobo temporal, que numa parte relacionada à condição motora. Então, quando ativa aquela parte motora no cérebro, eu sinto a repercussão na área que aquela parte do cérebro controla, que é a parte motora. Entendi. Tá? Ok, obrigada. Nada. Laura, boa tarde. Olá. Parabéns pelo verbete. Tenho várias coisas para falar. A primeira que eu queria falar é a respeito de se você estudou alguma coisa sobre acupuntura, homeopatia relacionada às crises, que eu como trabalho com isso, meu irmão trabalha muito com homeopatia, a gente tem bons resultados no tratamento da epilepsia, e na nossa abordagem é uma abordagem que as doenças são energéticas. Então, por exemplo, a acupuntura, quando a gente tira o processo, esvazia o processo de energia que está quase virando uma crise, então a pessoa diminui as crises e ela vai aprendendo a controlar mais. Então, pela abordagem da medicina chinesa, é relacionada ao canal de energia do fígado, igual você colocou ali na psicanálise, né, que a pessoa vai segurando a tensão, o conflito, a raiva, isso vai gerando um acúmulo de energia no canal, até que o canal de energia do fígado ele emite uma descarga energética que sobe para o cérebro e desencadeia naquele local onde já tem o foco epileptogênico, né? Então eu queria saber se você chegou a notar, por sua experiência, alguma relação com as emoções, ou você estudou alguma coisa melhor sobre isso? Tá, eu nunca fiz o tratamento com acupuntura nem com a homeopatia, né? Mas isso que você falou tem total relação, porque eu venho de um histórico de saúde, assim, eu raramente tenho doenças, mas a única doença que eu tive antes de ter a epilepsia foi a hepatite, que é uma condição que afeta o fígado. Então, isso é um histórico que já vem de um temperamento pessoal, né? E a relação desse temperamento com as dificuldades na nova ressoma e com o processo de como esse meu temperamento, os meus pensenes afetaram o meu fígado mesmo, sabe? Até assistindo um verbete do professor Valdo, ele fala dessa coisa de que o verdadeiro intermissivista, do verdadeiro intermissivistas foram apagados os parengramas da raiva, da ojeriza, do ódio, da ira, da vingança. E eu pensei, nossa, acho que eu não sou intermissivista, porque ainda tinha resquícios. Mas eu acho que a gente está vivendo numa mesologia onde as águas estão contaminadas. Eu não sei você, mas eu também tive hepatite com 19 anos. Eu tenho dificuldade de ter raiva, eu não tenho, entendeu? Assim... Aí o pessoal, porque você é reprimida. Não, acho que não é isso. Eu já senti raiva 2 vezes, uma projetada e outra. E eu sei o que é raiva, entendeu? Eu não tenho raiva. Eu não consigo é uma conduta exceção, Rosa. Porque, não, eu tenho o processo da raiva. Hoje em dia já controlo muito mais, né? Por exemplo, principalmente durante a adolescência, eu era bem reativa. Então, assim, chegou um ponto que eu falei, não, eu não vou mais, sabe? Eu vou me controlar. Eu tomei uma decisão de me conter mais, de autorreeducação. Então, eu penso assim que esse é um processo que vem de muitas vidas, sabe? De um temperamento assim difícil durante várias vidas, e que o curso intermissivo deu uma boa limpada. E assim, essa limpeza aparece mais agora nos anos de mais maturidade. Mas ainda tinha assim, um porão a reciclar, ainda tem, né, um porão a reciclar relacionado a esse temperamento. E você já percebeu se esse burilamento dos seus processos emocionais, cognitivos, essa limpada dos processos, se ajudou a diminuir as crises, ajudou a ter um controle maior? Sim. Aqui na segunda linha de parafatologia, você coloca o desenvolvimento da sinalética energética para a psique pessoal anti-ictal, quer dizer, anticonvulsivante, né? Anticrise. Isso. Então, tem relação direta, né? Tanto assim, o contato com energias mais rígidas, as reciclagens em geral, elas diminuíram muito a crise, porque a minha sinalética
para a crise, a sinalética ictal, né? Não essa aqui anti-ictal. É assim, chega uma pessoa que me incomoda com alguma coisa. Eu tenho um perfil bem crítico e facilidade para ver trafares, né? Que, tudo assim relacionado a esse quadro. Aí chega a pessoa com uma coisa que eu não gosto. Se eu entro naquela onda, daqui a pouco eu sinto que eu tenho um limite. Uma sabe? irritação. É, uma irritação. Emocional. Ai, por que essa pessoa é assim? Ai, por que essa pessoa está aqui? Ai, por que eu tenho que conviver com essa pessoa? Ai, por que o mundo é assim? Se eu for entrando nessa, eu vejo que tem um limite, sabe? Ó, você vai até ali. A partir dali, é como se fizesse um sinergismo entre os meus trafares, os meus pensenes, os da pessoa, os meus assediadores, né, para companhias patológicas, os da pessoa. E aquilo gera descarga, sabe? Não aguento. Então, sua irritação emocional gera uma irritação cerebral. Cerebral, é. Uma irritação que é o pensene, né? Às vezes tem uma predominância energética das energias patológicas, às vezes tem uma predominância emocional e às vezes mental. Mas o desenvolvimento da sinalética anti-ictal passa por isso, por essa decisão de você não patopensenizar, né? E essa decisão é crescente, é uma reciclagem que, assim, comparado com quem eu era na adolescência, eu sou bem mais saudável hoje, mentalmente, assim, com relação aos patopensenes, mas ainda tem muito a reciclar. E eu sinto, assim, a mínima alteração, sabe, elétrica, energética do meu corpo. Então, se aumenta a temperatura bruscamente, eu já sinto que, calma, tem que controlar aqui, tem que tomar água, tem que fazer alguma coisa. Se chega alguém mais alterado no ambiente, calma, já tem que parar e fazer EV. Se começa um assunto mais delicado, calma, tem que ir respirando e indo aos poucos. Contínua, né? Então, assim, são um conjunto de sinais que você vai mapeando. Ah, peraí, parece que aqui está alterando a temperatura, são os pensenes do local, são os meus, a minha emoção, onde é que pegou? Você tem que estar sempre atento a um conjunto de sinais para bloquear aquele processo, né? Porque o professor Valdo, ele dá essa dica para quem tem epilepsia. Que a pessoa tem que mapear o mínimo sinal de crise epilética e bloquear, ou seja, ela tem que dominar suas energias e tem que cessar essa intrusão, né? Ou esse como se fosse um fluxo de descarga. Interessante que esse processo seu lembra o processo da pessoa que tem transtorno bipolar de humor. Então, tem vários livros que foram escritos por pessoas portadoras de bipolaridade. Então, elas relatam que como elas começaram a aprender a identificar quando elas estavam entrando em fase de mania ou em fase de depressão. Quando os pensamentos começavam a ir para um lado ou para o outro, aí ela já, tem alguma coisa errada, deixa eu baixar a bola, diminuir. E isso foi levando a pessoa a aprender a controlar e não entrar mais em crises. Sem precisar até de tomar medicamento. Um pouco mais lento o processo do que na epilepsia. Eu acho que é um processo talvez mais abrupto, né? Mas é o mesmo mecanismo de aprendizado. E isso passou muito por educação parapsíquica também, porque antes eu sentia do lado do meu corpo, eu sentia que as energias não estavam muito boas, ou eu sentia que tinham paracompanhias ali, e eu pensava, eu pedia ajuda para as pessoas, sabe? Eu pensava, como é que o grupo pode me ajudar a entrar no meu corpo? Como é que de quem eu vou me aproximar, que tem as energias equilibradas e que vão encaminhar para compensar ou para encaminhar essas paracompanhias. Então, a gente vê, né, não só no meu caso, mas na consciência epilética, que existe muito esse traço da dependência. Dependência emocional, dependência energética, né, da autodefesa, do autodomínio. Então, passa por essa decisão de autocura, passa também por uma decisão de autorreeducação, de ganho de autonomia. Você colocou aqui a insegurança, que deve gerar, quem tem crises assim deve gerar, né? É porque a todo momento você está inseguro, né? Você não sabe, assim, logo no começo, é que hoje eu já mapeio quando é que eu vou ter a crise, eu já conheço, eu já sei que eu não vou morrer com isso, por exemplo, né? O risco não é assim, de morte iminente, já li um pouco sobre a situação, já vivenciei 14 anos de crises, diferentes tipos de crises, então eu tenho um pouco mais de segurança. Agora, por exemplo, vir defender um verbete.
A gente sente que quando na defesa dos verbetes, o campo se utiliza muito e é como se tivesse aberto, né? Porque aqui eu estou passando, estou falando com vocês aqui, mas também estou passando as energias da minha vivência. Quando as pessoas perguntam, essas energias vão, as pessoas vêm, entram no seu campo, saem. Então isso dá uma... As sensações de assimilação parapsíquicas, elas são muito similares às sensações das crises. Então, isso gera uma insegurança constante, né? E agora? Essa consciência que está aqui, até que ponto eu posso bancar? Será que ela vai conseguir dominar o processo ou eu tenho que ficar mais atenta? Tem que exteriorizar mais energia? Sabe, vem uma pergunta, mexe com você, você tem que assimilar, digerir, processar aquilo. Então, assim, são muitos estímulos, é uma correlação de vários fatores, né? E você tem que estar sempre atento. Então, isso gera uma insegurança, uma ansiedade constante, sabe? Antes, por exemplo, eu não conseguia andar de ônibus, porque eu senti os pensenes de todo mundo e eu pensava, gente, não dá, não consigo me encapsular ali. E aí, com o tempo, eu fui dominando mais, assim, não, agora eu já consigo andar de ônibus, né, já consigo acoplar com as pessoas na rua, aí, mas até um certo ponto também. Essa é a parte boa, que é a parte da maturidade parapsíquica, porque você está desenvolvendo um foco parapsíquico muito bacana. Então, você está acelerando a sua maturidade. Isso é bem interessante. Eu ia perguntar para ela, eu acho que ela já veio com um parapsiquismo mais aberto. É interessante, né? Porque chama atenção. Para você tão nova e já mapear toda a maturidade a pré-crise, né? É porque você já tinha um certo nível de parapsiquismo, de auto-pesquisa muito avançado. Essa parte é interessante porque, assim, não só eu, mas várias pessoas famosas até que tiveram epilepsia, elas são conhecidas como pessoas sensitivas, né? E tanto assim, desde a antiguidade, a epilepsia tem um histórico aí bem antigo de mapeamento. Essas pessoas eram vistas como lunáticos, pessoas que têm mais facilidade de contato com os espíritos, né? Mesmo que espíritos não assim tão fraternos ou, sei lá, rígidos, equilibrados, o que seja. Mas são pessoas que são mais lábeis parapsiquicamente, que têm mais facilidade, mais abertura, né? E esse é um ponto interessante porque eu quis fazer esse verbete mais relacionado à parte parapsíquica mesmo. É uma tendência nossa, é claro que a gente não vai negligenciar a predisposição genética, né? O tratamento físico, mas a gente tem que ver que o psicossoma é o princípio organizador biológico. Tudo que afeta o psicossoma, que altera a parafisiologia, vai desencadear um processo no corpo físico. O corpo físico é nutrido pelas energias e pelo psicossoma, né? E o professor Valdo, um dia, ele me convidou a fazer um arco voltaico ali, né, na cadeira de trás, e ele falou para mim que o meu processo... Porque eu chegava e falava, professor, eu recebo inúmeros convites para cirurgia. Eu chego no consultório, o médico nem olha para mim e já fala, remédio e cirurgia, tchau. E eu, mas o que é epilepsia? E aí eles nem querem explicar. E aí o professor Valdo sempre falava, não, tem que ouvir mais opiniões, mais médicos. Até que eu cheguei num médico que ele falou, não, porque eu tenho uma malformação cerebral. Essa malformação é benigna, se não crescer, você não precisa operar. Aí eu falei, nossa, esse foi enviado do professor Valdo aí, porque... E aí, nesse arco voltaico, o professor Valdo me falou que eu não tenho epilepsia. E aí eu fiquei chocada, eu falei, nossa, eu estou 14 anos tendo crises epiléticas, como assim não tenho epilepsia? Ele falou que esse é um processo de semipossessão que eu tenho, sabe? Um tipo de parapsiquismo que tem essa facilidade já, né? E que eu preciso aprender a dominar esse processo, de não deixar a consciência entrar na minha psicosfera, dominar meu holossoma. Foi melhor ou foi pior para você? Então, era mais fácil tomar remédio, né? Ainda continuo tomando remédio, mas a partir eu comecei a mapear quando a consciência chega, o que é que faz o rapport, né? Começar a conversar também com essas consciências e falar, olha, a gente vai ter que conviver junto aqui, né? Durante uma vida. Se vocês quiserem ficar aqui, é assim, ó, eu vou vir para cá, eu vou estudar aqui, eu vou querer dominar meu parapsiquismo, e é isso. Se vocês não quiserem, vocês podem ir embora, que para mim vai estar bom também. Então, vamos aprender a ter uma convivialidade aí mais sadia no máximo possível, né?
Porque eu também tinha assim muito, ai, nossa, por que essa consex vem aqui e desencadeia uma crise epilética em mim, sabe? Reclamava. Eu reclamava. E ainda é difícil. Mas aí eu comecei a ver, não, esse é um estado ininterrupto dessa consex. Se para mim é terrível ter uma crise de 1 a 2 segundos, imagina uma pessoa que vive assim há 100 anos. Né? E ela não vem e desencadeia aquilo. A aproximação, a entropia dela, o estado consciencial dela é assim. E aquilo gera um choque entre, né, a minha patopensenidade. Mas só para eu entender, é uma consciex que vem sempre ou são várias consciex? Eu não consegui identificar, tá? Mas eu penso que não é só uma, não. Eu penso que são várias. Porque tem muito essa relação também dos credores, né? Não, porque às vezes você tem um mega assediador e aquele mega assediador fica te perturbando ali, né? Agora, uma coisa que eu acho assim, não sei se é um mega assediador, porque a gente sabe que o Tertuliarium é blindado, né? Assim, muitas vezes eu já vi em mini tertúlias aqui até e tive crises aqui dentro. Então eu pensava, mas por que os amparadores, se fosse mas eles deixam vir. Um assediador, por que eles permitem que a consciência entre aqui? Mas e aí um dia veio a resposta, para você aprender a lidar, é como se aqui ficasse mais claro o mecanismo do que acontece. E depois tem pessoas aqui que podem te ajudar a trabalhar, né? Sim. E a pessoa participar aqui também é bom para ela diminuir as próprias entropias. Sim. A pessoa que eu digo é a consciência. E outra coisa, várias pessoas já entraram aqui com consciência e o professor Valdo já capturava. Porque, então, assim, tem uma permissão ali qualquer, uma permissão meio controlada, meio estudada, mas tem, não é assim. Não, é que é aberto para todos também, né? Certo. Agora, Rosa, só pensando aqui, você fez um comentário extremamente importante. Imagina se é difícil lidar com a crise uns poucos segundos, imagina uma consciência, né, independente de onde ela esteja, qualquer dimensão, que vivencia isso o tempo todo. Mas nível de entropia, dela, né? Mas isso como é normal dela. difícil. E existe não, ainda... Pois para ela é normal, mas como é complexo. Não, e ainda existe uma outra abordagem, né? Se eu era assim alguns milênios atrás, estar assim só em 2 segundos já melhorou muito, né? Agora, não é só essa consciência que é entrópica, é que, na verdade, a entropia dela te provocava, mas, assim, nós, quando fomos resgatados lá da baratrosfera, nós éramos entrópicos, assim, há bem pouco tempo, então... Mas esse processo seu de aprendizado aí com as crises, relacionando o processo pensênico, emocional com a doença, é fantástico. Igual a gente estava comentando antes, né? Na medicina, a gente estuda só a ponta do iceberg, aquilo que aparece, a manifestação física. Mas existe todo um processo holossomático por trás que a gente não vê, que é o restante do iceberg. Então, a maioria das pessoas, dos pacientes que têm epilepsia, e a maioria absoluta dos neurologistas, eles ignoram tudo isso. Então, você está trazendo isso tudo, é uma grande contribuição ao conhecimento humano, as pessoas entenderem melhor seus processos, que às vezes a pessoa tem vários tipos de crises epilépticas. Tem a crise que é generalizada de início, a pessoa ela já apaga, ela não tem consciência. E tem a parcial, de início parcial. Eu trabalhei um tempo numa determinada faculdade e uma professora era assim, ela estava conversando com você, ela apagava assim. Eu não sabia, né? Assim, eu levei um susto assim a primeira vez, a gente caminhou ela para casa e tal, aí eu li a sua questionologia, né? Você está estudando sobre isso para poder ajudar os outros? E na época eu não conseguia ajudar, porque eu nem sabia o que era isso. Nesses casos, a pessoa não consegue identificar o que desencadeou, porque é tão abrupto, ela está lá bem, dando aula, de repente acontece. Mas assim, o mais sério é que ela mesma não se dava conta. Isso é o mais sério. Isso é que é o mais sério. Então ela voltava como se não tivesse acontecido nada. Teve aquele branco ali e continuou ali. Eu até coloco no verbete que tem um tempo, sabe? Logo quando você volta, você não se dá muito conta de nada, assim. Aí depois você vai lembrando, não, calma, eu sou a Laura ainda, não dessomei, estou aqui no intrafísico. Ah, tá, minha mãe é aquela mãe, tá aqui comigo, eu estou na minha casa, eu moro na cidade tal. É como se você fosse reaprendendo tudo, sabe? Reaprendendo a falar, reaprendendo a usar o corpo físico.
e reaprendendo toda a sua... é como se fosse um download da sua história de novo, assim, sabe? Aí você entra e você fala, ah, tá, lembrei, eu tinha ido no banheiro, aí tive a crise, caí lá e entendi. Agora, quanto tempo passou? Aí você faz esse mapeamento. Mas só uma coisa que eu queria comentar sobre o que você falou é que eu comecei a estudar, me interessar muito pelos estudos do Oliver Sacks, do Luria, alguns neuropsicólogos que procuraram estudar mais a história do paciente e como a personalidade é afetada por aquela doença, ou como a personalidade afeta a doença, ou como a pessoa entende, ou o que significa aquele processo da doença para a pessoa. Porque eu fui em vários neurologistas e eu queria entender. Porque não é assim, você chega no consultório e fala, ah, você tem epilepsia, toma remédio e tchau. Não, é uma condição que você... Calma, né? O que está acontecendo comigo? Quem sou eu, então, diante disso, né? Como é que a minha forma de ser afetou isso? Como é que eu vim desenvolvendo isso? E eu ouvi de vários neurologistas, eles não queriam indicar livros, eles falam assim, sabe, como se nem conhecessem. Ah, neurologia? Você vai estudar neurologia? Se toca, né? E não é assim. Cheguei a ir até em neurologistas do Hospital das Clínicas com a minha mãe, a gente pagou super caro para o cara atender e falar remédio e cirurgia. E eu falar, mas será que eu tenho epilepsia mesmo? Aí o cara, ele me olhou e falou assim, eu quase pude ler a pensanidade dele assim, olha, eu estou aqui há 40 anos fazendo neurocirurgia, você é uma epilética e está aqui querendo duvidar do meu diagnóstico? O conhecimento dele é dermatológico da epilepsia, só da pele, da consciência, né? Então, eu acho que seria interessante, sabe, os médicos eles explicarem, eles terem essa postura mais didática com relação às patologias. É que se a gente não estudar as coisas que a gente tem, a gente não faz a reciclagem, né? Não faz a reciclagem, também pode entrar numa furada também na medicina, né? Isso, e também muito com relação ao autodiscernimento quanto ao autodiagnóstico, né? O diagnóstico tem que ser, antes de tudo, um autodiagnóstico, um autorreconhecimento, né? E até assim, lendo o livro da Bárbara Seotto, ela fala que a doença é um conjunto de sinais que vieram acontecendo durante um longo tempo, sinais que indicam reciclagens que a pessoa deveria estar fazendo e não fez, e aí aquilo acumulou. Se você não procura entender quais foram esses sinais negligenciados, não vai curar, né? Pode só até controlar as crises aqui intrafísicas, mas na vida futura eu desenvolvo a mesma coisa. Então é preciso a autopesquisa em relação à doença. Laura, você comentou a questão dos credores. Ali na página 20, na interaciologia, você coloca na interação de antigos credores com sim imatura. Como é que você vê isso dentro do quadro teu de epilepsia? Tá, então assim, primeiro eu vejo que tem a predisposição da consciência imatura, né? A gente ressoma com poucos cons, vai recuperando isso aos poucos e os nossos trafares vão vindo à tona. Quando os nossos trafares vêm à tona, aqueles antigos amigos, né, do passado, que viram lá as nossas falhas, viram como os nossos trafares afetaram a eles reconhecem a gente. Eles veem, olha só, a Laura agora ressomou ali, né? Ela que me fez não sei o quê, tá ali. E agora ela é criança, imatura, né? Não está muito lúcida. Então, a aproximação dessas paracompanhias, quando somadas à baixa lucidez, né, e a manifestação mais instintiva, menos lúcida no começo da ressoma, ela pode desencadear, pode trazer à tona, né, o seu perfil do passado. Eu vejo assim que as minhas paracompanhias, elas, não tirando os amparadores, né, elas são muito afinizadas a esse perfil que eu tinha de um temperamento bem raivoso, irritável, arrogante às vezes, relações com poder, né, enfim, e tudo isso desencadeia a irritabilidade, desencadeia também a sobrecarga de patopensenes na psicosfera, e tudo isso vai somando até que o corpo não aguenta, né? Se você não desassimila, tem a descarga elétrica, física no corpo. Tá.
E assim, a questão, como é que você vê para lidar com essas consciências mais patológicas próximas dessa psicosfera, até que realmente elas sejam encaminhadas e tudo? Qual seria, tipo assim, os teus hábitos mais saudáveis para poder ajudar essas consciências também? Tá, eu vejo que é muita a autorreciclagem. E também, assim, você se firmar ou você entrar mesmo, investir bastante nos seus trafores para mostrar para essas consciências que você tem lados positivos, que você já não é mais aquela pessoa, né? E fazer assistência para as outras pessoas. Eu acho que, assim, para mim o que ajuda e a minha meta nessa vida é desenvolver um perfil assistencial. Porque aí eu vou poder ir para qualquer lugar e conversar com qualquer pessoa e ressomar em qualquer lugar com esse foco, sabe? Fazer assistência, não importa se são credores, se não são, se estão me causando coisas desagradáveis ou não. Eu focando no meu perfil assistencial, todo mundo tem a ganhar com isso. Isso naturalmente reverbera nas pessoas. Ótimo. E a minha tática tem sido essa: focar no voluntariado, nas amizades evolutivas, na defesa de verbetes, na docência conscienciológica também, que eu estou fazendo a formação. Que legal. Nós agradecemos. E na fatologia, ali na página 19, o último item, você falou ali do esclarecimento, perdão e a reconciliação grupo-kármica enquanto elementos para a cura da epilepsia. Como é que você vê essa questão mais do grupo karma, em todo esse processo? Como é que você poderia dar algumas dicas nesse sentido? Tá, um ponto de virada assim na minha saúde emocional e na minha saúde consciencial foi quando eu resolvi não ficar mais remoendo uns conflitos da infância, sabe? Com relação aos meus pais, as dificuldades que eu tinha com o local que eu nasci. Eu decidi reconciliar, perdoar. É claro que isso é uma escala, né? Decidi perdoar hoje, amanhã me predispus a reconciliar, depois eu vou construindo um pouco de vínculo com uns, outros ainda tô lá na fase da decisão de perdoar. Mas assim, só de parar de pensar e de decidir assim que um dia eu não ia chegar e vomitar tudo aquilo que eu sentia pela pessoa nela, sabe? Isso já me deu uma saúde, assim, já, sabe, chega, não é mais, não tem mais espaço para... Porque a patopensenidade, ela é uma crise convulsiva, né? Você está ali remoendo aquele negócio, está destoando, é uma dissonância, você está fazendo mal para você mesmo, você está descarregando ali pensenes que não vão te fazer bem, né? Então, a crise epilética, ela é só um processo muito caricaturado e assim até às vezes figurativo do que acontece já desde lá do holossoma inteiro, né? Do mental soma, do psicossoma e chega até o soma. Gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma andada aqui com as perguntas, depois a gente volta com vocês, tá? Tem muita pergunta aqui. Na estrangeirismologia, na última linha da estrangeirismologia, você tem aí o nome de um tumor. E a pessoa quer que você faça relação com as crises epiléticas. Tá, então esse foi o diagnóstico que eu recebi, né? De que eu teria um tumor neuroepitelial desembrioplástico. Como eu recebi o primeiro diagnóstico em Londres... Acho que é apavorante, né? Uma criança recebeu um nome desse. Não, mas eu recebi quando eu tinha 21 anos já. Porque eu tive 9 anos de crises que eu não falei para ninguém. Eu escondi. Mas elas eram crises bem parciais, bem leves, assim, eu não apagava, não perdia a consciência. E aí, quando eu cheguei a ter uma crise gramal, que é a crise generalizada, aí me levaram para o hospital e aí lá o médico falou: olha, você tem uma marca de nascença no cérebro. Eu falei, mas o que é uma marca de nascença no cérebro? E algumas ressonâncias depois eles chegaram a essa hipótese, né, de que é uma malformação no tecido neuroepitelial, quer dizer que durante a gravidez o meu cérebro nessa parte não teria se desenvolvido corretamente. E como eu recebi o diagnóstico em inglês, então eu resolvi colocar aí. Tá? Só uma coisa curiosa, que esse tumor, tumor benigno, né? Ele fica na parte motora do cérebro, no lobo temporal, e quando o professor Valdo fez o arco voltaico, ele falou que o meu processo não era no temporal, era no occipital.
E aí eu pensei, bom, então não adianta mesmo fazer cirurgia, porque se os médicos vão retirar um suposto foco epilético no local e a ressonância magnética não está captando algo que teria no lobo occipital, não adianta, né? Vai ser em vão. Eu posso ficar paraplégica, então acho que não vale a pena por enquanto. Não vale mesmo, né? É interessante que esse lobo temporal é relacionado ao parapsiquismo, né? Inclusive, pessoas que têm epilepsia do lobo temporal, ela pode ter a sensação de estar fora do corpo, por isso que tem muitos cientistas que falam, não, esse negócio de sair do corpo... Por isso que ela tem a sensação, ela colocou aqui que várias vezes você estava com a sensação de estar do lado do seu corpo. E um último fato a respeito dessa sensação de estar do lado do corpo é que eu vi no Projeciologia, estudando para docência, né, o professor Valdo coloca que os principais chakras que conectam a consciência com a sua parte extrafísica estão do lado esquerdo. Então, é como se vitalmente você precisa estar mais conectado desse lado, e que o lado direito seria o lado mais da luta, do contato com o físico, o mundano, e que por isso a gente tem, a maioria das pessoas escreve com a mão direita, né, faz tudo mais com a mão direita, é o contato com o intrafísico. Isso tem total relação com os processos de dificuldade dessa vida humana, de adaptação ao corpo físico, a síndrome do estrangeiro, a assimilação das coisas intrafísicas através do lado direito. Em geral, né? Em geral, muito assim. Interessante isso. Posso continuar? Sim. Na Pensenologia, página 18, quinta linha. Como melhor assistir pacientes epiléticos? Ele é médico, essa pessoa. Epiléticos, estando no holopensene extrafísico energeticamente inóspito na maioria dos hospitais públicos. Tá, então eu penso que só de praticar a TENEPS, mobilizar as próprias energias, manter o local rígido ao máximo, né, no consultório, porque o que vai acontecer? Se você se manter rígido, se você continuar com as suas autorreciclagens, se você conseguir criar um ambiente sadio ali, ainda que seja uma ilha, pelo menos você vai ter assistência para garantir que os diagnósticos eles não estejam equivocados, né? Então, assim, como é a confiança da pessoa que vai entregar um cérebro para ser aberto a um médico que não tem assistência? Vai ficar um pouco delicado, né? Pode vir aí, ainda com esse histórico de interesses dos credores enfim, provocar diagnósticos errados, promover erros durante as cirurgias. Então, eu penso que criando um auto-holopensene rígido, isso vai contribuir muito, tanto para o diagnóstico, quanto para os amparadores da pessoa acessarem ela, quanto para a segurança da pessoa. É super importante a gente estar levantando essa importância do ambiente energético multidimensional no tratamento, para que as pessoas possam construir hospitais mais rígidos, né, com plantas, com natureza, um ambiente mais saudável. Na Fatologia, página 18, 10ª linha, por que ocorre a percepção do ponto de fusão das cores, sons e custos? Tá, então esse é um processo específico desse ponto neurológico, né, desse local no cérebro, onde tem essa interação entre essas funções, e quando a crise epilética é desencadeada ali, a pessoa pode ter sensações parasinestésicas ou sinestésicas, né? É como se a pessoa percebesse o som pelas mãos, ou como se ela conseguisse sentir o gosto do que ela vê. Enfim, é uma sensação de crise epilética, né? Que é desencadeada pelo foco epilético nessas áreas cerebrais. Na Fatologia, página 18, 11ª linha, porque também ocorre a autovivência da matriz intrafísica. Tá, então quando você experimenta a labilidade parapsíquica, né, durante algum tempo, essa sensação é assim, de como se não existisse parede, chão, teto. É como se você sentisse tudo que todo mundo está pensando dentro da sua casa, os seus vizinhos, e é como se tudo fosse uma matriz, porque é assim também. Você vê que através da pessoa, você vê ou você sente, você percebe que através da pessoa tem consciências ali falando com você.
Então você fica meio desconfiado. Você pensa assim, até que ponto é essa pessoa que está na minha frente falando comigo? O que está acontecendo mais aqui? O que é isso que eu estou percebendo que está indo muito além? É como se o intrafísico fossem só cascas ou bonecos ou roupas para um processo mais amplo do que está acontecendo e que lembra aquele filme Matrix lá, né? Eu vou fazer uma última pergunta antes de sair. Não, você tem que sair, né? Que aqui em fatologia, deixa eu ver, acho que é terceira, sexta, nona linha de baixo para cima, sobre a dieta cetogênica. Você notou alguma relação da alimentação, alguma alimentação mais predisponente ou mais protetora contra as crises? Tá, eu vejo que a alimentação, ela também tem muita relação com a emocionalidade. Quando a minha emocionalidade está afetada, eu tendo a comer mais besteira. E isso tende a me deixar mais suscetível. Então, se eu como muito açúcar, eu já sinto uma aceleração, uma coisa diferente nas minhas energias. E aquilo já me deixa mais sensível, mais suscetível. Eu, por exemplo, não tomo café. Mas algumas vezes que eu tomei café, isso é como se acelerasse tanto as partículas, sei lá, o fluxo energético no meu corpo, e eu ficasse mais sensível, e qualquer intrusão ou processo mais que exija mais de mim fica mais sensível, fica mais suscetível a desencadeamento das crises. Deixa eu complementar aqui. Os carboidratos de absorção rápida, os açúcares, eles estimulam a proliferação das bactérias da flora intestinal mais patogênicas. Então, elas produzem mais toxinas, então, e aumenta a permeabilidade dessas toxinas da corrente sanguínea. Ah, é um processo assim mesmo, então, aumenta a entrada das toxinas na corrente sanguínea, e provavelmente na energia também, né, e pode favorecer. Agora, a dieta cetogênica, ela foi usada, né, para alguns tipos de epilepsia que não respondiam à medicação, que não respondem Como é que é essa dieta? à medicação. Esclarece pra gente. Tá, essa é uma dieta que é à base de gordura, né? Então a pessoa ingere o mínimo possível de carboidratos, de açúcares, e ela ingere mais gordura da carne, come manteiga, banha, sabe? Tudo que tiver bastante gordura. E, assim, não estudei aprofundadamente, mas a ideia, né, é que esse processo de maior gordura saudável no corpo ajudaria na mielinação dos neurônios. Que os neurônios têm uma bainha de mielina que envolve eles, e isso ajuda, né, na transmissão dos sinais neuroquímicos. Mas isso não seria contraditório com o colesterol? Porque o colesterol ele acaba com a bainha de mielina. E nessa linha de dieta se fala que o colesterol não é mau, que o colesterol é uma coisa boa, né? Você quer falar aí, João? Então, que o colesterol realmente ele é necessário em diversos processos do corpo. Ele faz parte de cada membrana celular. Ele é um precursor dos hormônios. Então, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Não tem essa história? Tudo não pode ser um exagero, né? Mas também tentar eliminar ele, aí pode gerar todo um processo consequente, prejudicando a memória, o sistema imunológico, carcinogênese. Agora, essa dieta também tem que acompanhar todo um processo de complementos alimentares, né? Eu já até vi pessoas falando que não pode fazer durante muito tempo porque pode afetar o fígado. Então tem que ter todo um acompanhamento, um check-up geral, né? Para tentar equilibrar tudo. Né? Bom, obrigada por você ter ficado. Na fatologia, página 18, quarta linha, fala-se sobre a ressonância magnética. A ressonância também capta os transtornos da síndrome do pânico? Obrigada, se puder responder. Tá. A ressonância magnética, ela faz um scanner, ou ela mapeia as áreas do seu cérebro que estão sendo ativadas e que estão recebendo maior fluxo sanguíneo, né? Então, teoricamente, se a Rosa fala comigo, eu olho para ela, aquela área do meu cérebro que capta a Rosa falando ativa, e ali gera um fluxo maior de sangue, e pela ressonância magnética a gente consegue ver se está ativado. Eu não conheço muito sobre síndrome do pânico, mas
eu penso que se as áreas cerebrais que ativam durante a crise podem ser observadas através da ressonância magnética. O que não quer dizer que, às vezes, a ressonância vai mapear aquelas áreas e aquilo vai dizer que a pessoa tem síndrome do pânico. Acho que tem que observar quais são os sintomas, né? Buscar o especialista e ele vai, através de uma análise do histórico da pessoa, de uma correlação de vários sintomas, vai poder diagnosticar mais precisamente. E se ele achar necessário, ele vai pedir a ressonância, mas eu penso que... Essas imagens aqui, elas não abrem mão do contato clínico, né? Da análise clínica da pessoa. E essas imagens são recursos para entender patologias que afetam o funcionamento do cérebro. Então, eu penso que a síndrome do pânico, ela não afeta o funcionamento, ela não é desencadeada por uma alteração anatomia, cerebral, né? pela anatomia e nem pela fisiologia, de repente, né? É mais emocional, né? Pode ser um processo hormonal ou de neurotransmissores, mas isso não é captado pela ressonância magnética. Em Fatologia, página 18, 8ª linha, poderia explanar sobre, você já falou, a triscagem, você já falou, mas o gatilho para o acesso epilético. Tá, então o gatilho é tudo aquilo que desencadeia a crise, né? Então, a susceptibilidade da pessoa. No meu caso, como eu tenho essa facilidade para irritação, então tudo que é patológico, tudo que vai me irritar, tudo que me tira do sério é um possível gatilho que eu tenho que ficar sempre atenta, né? Mas às vezes a gente, assim, às vezes não estou irritada, a pessoa está falando de um assunto que não tem nada, assim, aparentemente, intrafisicamente, não tem uma relação mais patológica, né? E aí você percebe que a pessoa fala aquela palavra e aquilo parece que desencadeou um mecanismo. E aí você fica sem entender, né? O que aconteceu? O que foi esse processo que foi desencadeado? Em Parafatologia, na 8ª e 9ª linha, sobre a facilidade de assimilação simpática, os encostos, os acoplamentos áuricos contínuos e patológicos, as semipossessões. Pedi um monte de coisinhas assim. Como podemos auxiliar uma criança para a desassimilação dessas conduções? Tá. Então, eu penso que primeiramente é tentando melhorar, né, ou melhorando o ambiente da criança, o seu entorno, as pessoas que convivem com elas, se não conhecem a conscienciologia ou se não têm a predisposição, não querem, né? Porque o ideal seria a pessoa trabalhar as energias, manter um ambiente rígido. E tem mais uma coisa, o epilético, a consciência epilética, ela precisa viver num local tranquilo, com uma organização, uma limpeza, um processo de respeito do ritmo da pessoa, sem irritabilidade, sem processo caótico, sem conflito toda hora. Então, você melhorando o entorno, tanto fisicamente com a organização, quanto melhorando as inter-relações com a pessoa, né, e com as pessoas no seu entorno, e melhorando energeticamente o ambiente, vai ajudar muito. Agora, tem uma técnica que eu vi a professora Malo falando, né, de como ensinar a criança a fazer o EV, que eu achei muito legal, que assim, vamos agora fazer o EV? Então vamos. Aí, imagina que tá aquelas bolinhas de água com gás, descendo e subindo no seu corpo. E aí ensina a criança, toda vez que ela estiver se sentindo meio estranha, está se sentindo mal, triste, entrou num local que não se sentiu confortável, imagina as bolinhas da água com gás subindo e descendo no corpo, para ela começar a desenvolver esse senso de autodefesa, né? Na Fatologia, página 9, 12ª linha de baixo para cima, favor esclarecer. O fato de a consciência sintoma representar a patologia do grupo. Tá, então algumas linhas da psicologia, né, elas estudam esse fato de que quando uma pessoa está doente numa família, nunca aquele processo é só dela, né? A gente sabe que ninguém vive sozinho, ninguém existe isolado. Para que a gente ressome, a gente precisa, no mínimo, da contribuição dos nossos pais. O nosso convívio, cada pessoa que vai chegando, vai agregando e vai levando uma parte de nós, né? Enfim, o que nós estamos sempre doando e recebendo, ensinando e aprendendo. Então, esse é um processo que nunca é só da pessoa. A pessoa é uma unidade dentro de um sistema integrado. Nós somos
sistemas semi-abertos, né? Estamos trocando energia e pensenes ininterruptamente. Então, às vezes, tem alguns ou vários processos psicológicos, multiexistenciais, conflitos, reconciliações não feitas, coisas mal paradas entre a família, e aí que nunca vem à tona, ninguém nunca fala sobre aquilo. Aí entra uma pessoa, ou nasce uma criança, ou tem uma pessoa mais lábil, mais suscetível, mais sensitiva, ou mais esponja, né, com sim esponja, que começa a meio que atrair aquilo. Às vezes a pessoa nem se dá conta de que ela é meio que o para-raio da família. Tudo que está assim, subentendido, subjacente, como que vai indo ali para ela. Ela vai pegando e vai segurando aquilo. É uma atratora, né? É uma atratora das patologias, né? Tava ali as patologias, os conflitos, ninguém falava sobre aquilo, a pessoa captou. E aí a pessoa precisa saber processar, às vezes, se tiver gabarito, ajudar esses conflitos a virem à tona para serem resolvidos e desassimilar. Na fatologia, página 18, terceira linha de baixo para cima, pode esclarecer o último fôlego antes de apagar? Tá, então quando você tem crises parciais que desenvolvem-se para crises generalizadas, né? As crises parciais são aquelas crises que, por exemplo, tem alguma repercussão física, motora, mas a consciência não apaga, ela não perde a consciência. Quando ela passa, essa crise parcial, às vezes, evolui para uma crise generalizada, que a pessoa perde a consciência, tem aquele último fôlego, assim, aquela última parte que você tenta controlar, você tenta chamar alguém, às vezes a voz não sai, e você vai até o seu máximo e você pensa, pronto, morri, daqui não dá mais, não vou conseguir. Não consegui chamar ninguém, e isso dá um desespero, sabe? Porque você tenta chamar, ninguém te ouve, e aí você solta, assim, como se soltasse o controle de tudo, do corpo, né? E isso até é muito interessante para a pessoa que tem traço controlador, né? Aí a pessoa vai e desenvolve uma patologia que justamente ela precisa do outro, muitas vezes, para se sentir segura, ou precisa chamar outra pessoa na hora porque assim, às vezes a pessoa vive sozinha, morre ali e ninguém sabe. Então, durante a crise é importante que a pessoa desenvolva meios de chamar alguém, pelo menos para a pessoa saber que ela caiu ali. E isso é visto assim sempre como uma mini dessoma e mini ressoma, sabe? Porque você se entregou tudo, se preparou ali, né? Mesmo que na hora. Mesmo que seja voluntário. Aí depois você volta e você fala, tá, ainda não foi dessa vez. Na psenologia, página 18, a incompatibilidade com o holopensene materno é relativa à experiência pessoal ou ocorre de maneira geral na epilepsia? Isso pode acontecer em outras condições, né? Eu trouxe esse por ser um fato da minha experiência, assim, de dificuldade, né? Você sai de um curso intermissivo e aí você entra em contato com pessoas que têm uma imagem de você que é uma imagem meio congelada de algumas vidas atrás. Então isso já gera uma certa fricção, né? Ah, sou aquela pessoa? Não, peraí, eu sou eu agora. Sou sua filha? Não, eu sou uma consciência. Então, são fricções e dependendo do que vem à tona, aquilo é mais ou menos, mais compatível ou menos compatível, né? Então, assim, essa condição de ter, durante a gravidez, não ter desenvolvido muito bem uma parte cerebral, isso pode denotar uma espécie de incompatibilidade. Ah, isso foi culpa da minha mãe que não desenvolveu meu cérebro bem? Não é bem assim, né? As minhas energias também estavam em contribuição ali. E até que ponto essa incompatibilidade, essas dificuldades milenares que a gente tem, vieram à tona ali durante um processo que a gente tinha que colaborar para que esse soma desenvolvesse apropriadamente, né? Ela pede para você comentar a frase enfática. A epilepsia pode ser mecanismo providencial de autossensibilização quanto a nós górdios paragenéticos específicos, atuando ao modo de alarme frente às reciclagens prioritárias. Então eu, por exemplo, né, como eu venho de um processo de temperamento difícil há várias vidas, esse processo da irritabilidade, uma questão também de antagonismo ao cosmos, assim, acho que a reciclagem
é mais ou menos isso. Eu sempre me questionava muito. Mas por que a gente tem que viver no intrafísico? Por que a gente tem que evoluir dessa forma? Por que a gente tem que vir para cá? Então, tudo existe por uma razão, né? E às vezes a ignorância da gente é tão... a nossa visão é tão curta, e aí a gente fica brigando com processos que têm um significado maior que a gente não compreende, né? Fica lutando contra algo que tem uma razão de ser. E isso não pode seguir muito em frente, porque até vi o professor Valdo comentando numa das tertúlias que a pessoa antagônica, ela é como uma mini peça que destoa do cosmos, e isso não pode. Né? Uma peça que não está encaixando. Tem que resolver ali o que está errado. Então eu vejo assim que a epilepsia ela é um mecanismo. Eu não posso dizer que ela foi programada, ou eu não conheço, desconheço isso. Mas ela veio bem em cima do lance, assim, a partir do momento em que ela... Porque assim, antes eu conseguia pensenizar mal de uma pessoa um dia inteiro. A partir depois que eu comecei a desenvolver as crises epiléticas, não. Agora, se eu tenho um patopensene, eu já percebo a repercussão. E aí eu tenho um período de escolha. Quero continuar naquilo ou quero ter a crise? Então é um processo bem... É uma escolha bem assim, né? Quer continuar no trafaro? Quer morrer, sei lá? Quer ficar aí tendo na descarga elétrica? Então é bem em cima do lance, assim, é para reciclar esses nós gordos, sabe? Até quando você quer ir com isso? Não está na hora de reciclar já? Então, ótimo. Laura, você pensa que todo caso de epilepsia tem origem no parapsiquismo? Acredita que todo caso pode ser controlado com o domínio das energias? Como ter certeza se as crises se devem por esse motivo? Tá, então como ter a certeza? Esse é um processo contínuo de investigação e que não deve estar alheio ao tratamento físico, né? Nem toda epilepsia é só por questões paragenéticas, nem toda epilepsia tem relação direta com o parapsiquismo, com consciências intrusoras, né? Nem toda epilepsia também é só genética, então cada caso é um caso, né? E assim, existem até pessoas que têm convulsões, crises epiléticas, mas que não caracterizam uma epilepsia, são as síndromes epileptogênicas. Então a pessoa tem que estudar muito o caso dela por si e procurar o tratamento, né, e ir investigando isso aos poucos, né? Mapeando os sinais, vendo como é que ela se sente, se aquela crise tem um significado para ela, o que aquilo está querendo dizer, quando é que desencadeia. Enfim, é um mapeamento de toda uma vida, né? Na pensenologia, página 18, primeira linha, o que são os apagões pensênicos? Tá, apagões pensênicos é quando a pessoa tem essa crise generalizada que parece que ela deixou de existir. É como se ela visse tudo escuro, apagou tudo, parou de funcionar todos o seu holossoma. A gente sabe que isso não existe, mas essa é a impressão que dá, né, a partir da vivência da pessoa. Ela perde a memória, ela não se percebe nenhuma dimensão, ela apagou, simplesmente deu blackout. Você já falou sobre a influência holopensênica dos retrovínculos credores, mas ele te pergunta novamente, faz uma síntese. Tá. Então, a influência dos credores, né, acontece principalmente quando nós começamos a nos manifestar de forma trafarista, e aquilo permite o rapport e os credores, as pessoas a quem nós devemos, pessoas a quem nós foram atingidas no passado com os nossos trafares, elas reconhecem a gente e elas se aproximam, e aí elas começam a cobrar, porque às vezes durante a crise epilética, quando tem esse processo para companhias, você percebe a aproximação das consciências, o acoplamento. É como se elas quisessem te invadir, te destruir, sabe? Às vezes, depende do caso. Estivessem cobrando mesmo alguma coisa, ou quisessem te fazer mal como você fez antes para elas, né? E aí, eu até ficava me perguntando, né? Mas o que essas consciências querem? O que vocês querem? Qual é a dívida que eu tenho que pagar? E aí, umas vezes, eu ouvia na clareaudiência assim... te destruir. Mas só isso vai adiantar, vai pagar a dívida. Então, para elas
naquele ponto, né, naquele momento evolutivo, era isso. Aí eu acho que aos poucos elas vão entendendo que não vai adiantar, né? Não morre, a consciência não deixa de morre, é imorrível e matável, a gente vai né? ter que resolver mesmo sem matar, entendeu? Na Fatologia, página 18, segunda linha, as crises epiléticas febris e alucinatórias, não sei se você já falou sobre isso, poderiam ser causadas por aproximação de credores do passado ou assediadores? Tá, eu não tenho experiência sobre os assediadores terem causado essas crises, mas eu tive uma crise quando eu tinha menos de 3 anos de idade. Eu tenho uma memória assim, relativamente boa e eu lembro de quando eu tive essa crise, de que eu estava com febre e eu tinha espécie de alucinações. E a minha impressão que dava era como se eu fosse uma grande geleia ou bola, sei lá, que tentava se encaixar nesse corpo físico e não conseguia. E nisso, a minha percepção das coisas era bem distorcida no seguinte sentido. Tudo que era grande parecia pequeno, tudo que era muito pesado parecia leve, e aquilo me dava uma sensação, um gosto na boca, uma coisa estranha, assim, que eu nunca entendi aquele sonho. Aí depois, estudando a epilepsia, uns 20 anos depois, eu fui entender que tinham crises febris que geravam essa espécie de alucinações e que afetam essas partes do cérebro específicas dessas funções de percepção do tamanho, do peso. É isso. Ele pergunta também na Fatologia, página 19, oitava linha, o que caracteriza a negação do próprio soma? Qual seria a causa dessa negação? Isso tem muita relação com síndrome do estrangeiro e também com um apego, de repente, a algumas vidas passadas, né? Então, por exemplo, às vezes você tinha um perfil, tinha uma função aqui você era muito apegada e você fixou aquilo, né? É que nem aquela pessoa que quer viver 300 anos. Não quer desapegar da sua forma física, da sua função, do seu modo de ser. E aí ela não aceita, né, que já foi para uma próxima vida, que já não está mais naquele contexto, que tem que continuar, né? Eu acho que é o apego, tanto até às vezes a condição, enquanto consciex, a gente quando se apega muito em ser consciex, acostumado lá a ficar volitando pelos locais, aí ressoma, tem que andar. Isso é um processo difícil de readequação, de reaprendizado do autoconvívio. Na Fatologia, página 19, nona linha, pode discorrer sobre o fato de a consciência epilética, por vezes, atuar como concené? Tá. Então, isso tem muita relação com o que a gente falou no começo, da dependência, né, que é um traço, dependência, subjugação, delegação da autonomia, das responsabilidades pessoais, que a gente vê em algumas consciências epiléticas. Mesmo a psicologia já fala sobre isso. E que, às vezes, deriva de um processo assim, a pessoa tem crises epiléticas e a família começa a querer super proteger. E aí a pessoa, se tem algum traço de dependência, alguma coisa assim, de autonegligência ou de responsabilidade, ela se aproveita daquilo, sabe? Ela fala, então tá bom, vocês querem me proteger, vocês não querem que eu trabalhe, então tudo bem, eu vou ficar aqui e ser cuidada. É a sopa no mel, como se diz, né? Não é legal. Na Fatologia, página 19, 10ª linha de baixo para cima, explicite, por favor, as fixações e regressões da libido. Tá, então eu não tenho extenso conhecimento sobre isso, mas eu sei que são expressões da psicanálise que ligam muito essa condição da epilepsia a disfunções na libido, né? Fixações, manias, questões mal resolvidas com a própria sexualidade, com essa energia que seria uma energia vital. E aí qualquer disfunções, repressões nessa energia poderia levar a gerar a crise, de acordo com a explicação da psicanálise, né? Porque a energia sexual, através da sexualidade, é um canal que o ser humano tem de descarga das tensões diárias. E quando a pessoa não tem isso, ela tende a acumular muito, a reprimir. E aí isso pode desencadear a crise. Laura, parabéns aí pelo verbete, pela sua autoexposição, viu? Obrigada. Dentro da pergunta que foi feita,
A gente escuta falar, né? Eu não tenho certeza, mas eu gostaria que você tirasse a dúvida, se possível. É verdade que após uma crise a pessoa fica exacerbada, com o libido exacerbado? Tá. Eu nunca tive essa experiência de ficar assim. O que eu sentia após as crises era que as minhas sensações físicas e dos 5 sentidos ficavam mais sutis. Então, era como se o tato, a fala, a percepção auditiva, tudo era muito mais sutil, mais... Ficava captava, mais sensível, captava além do normal. E isso é um fator que pode levar a consciência epilética a não buscar o tratamento, porque ela vicia, né? Lembrando que nós somos seres parapsíquicos, né? Somos consciências multidimensionais. Então, algumas pessoas, quando elas valorizam mais as parapercepções, tudo que aproxima elas dessa realidade multidimensional, ainda que patológico, pode ser um valor a mais do que o tratamento do próprio corpo físico. Eu vi um caso hipotético, assim, que não tem relação com a libido, mas que o paciente ele tinha pré-cognições durante as crises epiléticas. Eu não sei se isso é um caso real, mas toda vez que ele tinha a crise, ele percebia algo que ia acontecer. E ele não queria fazer a cirurgia, não queria fazer o tratamento, porque ele não queria perder essa capacidade de ter a pré-cognição, né? Então, passa muito pelo valor da consciência. Agora, eu não tive nenhuma experiência. Eu já vi na psicologia alguns autores comentando sobre apego sexual, sabe? Ser um traço em algumas consciências epiléticas. Tá? Bem, Marilza. Tá bom, satisfeita. Olha, tem uma pergunta aqui que já é a terceira repetição, eu só fiz a primeira, mas como é a terceira, eu queria que você fizesse uma síntese, a gente está com muita pergunta aqui. Sobre a triscagem com a epilepsia, a relação da triscagem. Tá, então a triscagem ela é uma sinalética, né, um sinal de que a crise epilética ou virá ou já iniciou em algum grau bem leve, assim. A área cerebral onde controla essa parte da triscagem dos olhos sofre a descarga elétrica no cérebro, e aí, ao invés de a pessoa conseguir controlar a piscagem dos olhos, né, a triscagem, o olho começa a piscar assim, sem controlar. Às vezes é um olho só, não são os dois. Uma pergunta, uma variação. Na fatologia, página 18, 8ª linha de cima para baixo, pode comentar quais os pensenes que antecipam o último fôlego e também quais recordações são rememoradas em estado pós-ictal? Tá. Então, os últimos pensenes são os de sobrevivência, né? Preciso controlar meu corpo, preciso chamar alguém para me ajudar, para saber que eu estou aqui, que eu vou ter a crise. Preciso me controlar ao máximo, e agora eu desenvolvi uns pensenes, eu não tenho mais apagões, mas durante a crise eu já consigo exteriorizar as melhores energias. Eu penso, tudo bem, já que agora a gente está aqui, está tendo a crise, vamos assistir então, vamos exteriorizar as melhores energias, né? E os pensenes que são recuperados depois são esses que eu até cito aqui na fatologia. Quem eu sou, onde eu estou, onde eu estava, o que aconteceu, quem está perto de mim, como é que foi a crise, qual foi o último momento que eu lembro antes de apagar. Vai recobrando, mas também dá a impressão de que a pessoa vai recuperando todo o modus operandi, como falar, como se mover, o que é o corpo físico. Botando a máquina para funcionar de novo, né? Isso, vai ligando aos poucos, vai engrenando. Ela pergunta o seguinte: quanto ao holossoma, qual veículo se recompõe mais rápido? Tá. Olha, o soma precisa de descanso depois da crise. Então, um prato de comida e um sono, assim, bem dormido, eu penso que resolve. Mas eu acho que, assim, no meu caso, a questão mental não recompõe mais rápido, sabe? Lembrei, tive a crise, tá? Aconteceu por causa disso, daquilo. Aí vai trabalhando a questão emocional, energética e a somática. Uhum. Na parafatologia, 6ª linha, pode relatar alguma fatuística quanto a assistir a crise de camarote ao lado do sono? É a soma, né?
Qual é o nível de lucidez nesse contexto? Ela colocou o lado do sono, mas é soma. Soma, não sei se ela leu o que é soma. Tá, então na minha experiência eu já tive várias crises em que parecia que eu estava do lado do meu corpo, observando. Só que a minha lucidez era baixa, era parcial, e eu tinha mais as sensações, era como se eu não conseguisse ver. Né? Eu tinha bastante essa experiência de estar fora do meu corpo, de estar em catalepsia e não conseguir ver, como se eu fosse cega, tivesse um apagão. Mas eu conheço pessoas que tiveram epilepsia, que são da conscienciologia, que já superaram essa condição e que tiveram essa projeção, né, durante o corpo tendo a crise. E a pessoa observou o processo de fora. Na fatologia, página 19, final da terceira linha de baixo para cima e segunda linha de baixo para cima. Favor elucidar sobre a patologia enquanto alavanca para o perdão e o esclarecimento, o perdão e a reconciliação grupo kármica enquanto elementos de cura da epilepsia. Tá, então supondo, né, dentro da hipótese de que as crises epiléticas pudessem ser desencadeadas pelos credores do passado, ou que que essas crises são o que você está sentindo, que são a assimilação do que a consciência está sentindo a partir do que você fez com ela no passado. Isso é uma empatia, uma baita empatia, né? Uma empatia forçada. A partir do momento que você começa a perceber, não, calma, olha o que eu fiz com essa consciência, né? Olha em que estado as minhas ações, os meus trafares o que os meus trafares desencadeou nessa consciência. Então você para pensar e você vê que não é o assediador que é o errado, né? Você tem que perdoar a pessoa, tem que haver um perdão mútuo e também assim todas as pendências de perdões e de reconciliações que vão gerar patopensenidades e que vai deixar a pessoa suscetível a ter crises epiléticas, a ter irritabilidade, devem ser agilizados, né? O quanto antes. A pessoa tem que promover esse perdão. Na parafatologia, página 19, na quinta linha de baixo para cima, sobre as pseudocirurgias espirituais agravando a situação epilética, e o que caracteriza as pseudocirurgias para você e como posso ajudar alguém para que não caia nessa arapuca. Tá, então eu participei de duas cirurgias, cirurgias espirituais, né? E pseudocirurgias, porque para mim cirurgia é uma coisa incisiva que retira o foco da doença e a pessoa se recupera gradativamente. Eu não percebi nenhuma alteração positiva depois das cirurgias espirituais. Pelo contrário, eu percebi que as paracompanhias, né, continuaram ali, de repente até alguns processos aumentaram de patologias, e é isso, assim, não iria por esse lado, porque primeiro que a cirurgia espiritual, pelo menos na minha experiência, a promessa era assim, você vai ter a cirurgia e nunca mais vai ter crise. No outro dia eu tive uma crise, então eu já pensei, furada, né? Tá me vendendo um resultado que eu não obtive, né? Tá me prometendo algo que a gente não tem como ter certeza. E outra coisa da pseudocirurgia é assim, qual é a visão de conjunto dessa cirurgia espiritual, né? Qual que é o entendimento das interrelações, dos processos que mantêm essas paraconexões patológicas, né? Porque assim também não é só ir lá e retirar o foco, tem que ter toda a reciclagem pessoal e grupal relacionada à epilepsia. Laura, parabéns pelo verbete, Obrigada. pela defesa. Eu queria te fazer duas questões. Uma é na fatologia, na página 19. Na 13ª linha, de baixo para cima, no meio. Os teatros intrafísicos. Você podia falar sobre qual é a relação? Tá. Então, tem muitas variáveis desse teatro intrafísico. Uma delas
era assim, durante as crises epiléticas eu tinha a impressão de já ter estado naquele local, já ter falado aquilo com aquela pessoa. Mas não era assim uma pré-cognição do que vai acontecer e ainda não aconteceu. Era como se eu já tivesse estado ali naquele momento, falado aquilo, o Estado sabia tudo com aquela pessoa. E dava essa impressão de não só estar acontecendo muito mais, não só aquela situação ter um planejamento, estar sendo subentendida ou ter sido planejada, como se tivesse eu estou dentro de um teatro, estou dentro de uma coisa maior que eu ainda não consegui entender, eu não consegui ter lucidez para saber o que era, o que a gente realmente estava fazendo ali. A pessoa me perguntou uma coisa corriqueira, eu tive uma crise epilética, tive a sensação de já ter estado naquele local, mas tive a sensação de que aquilo tinha um significado a mais, que eu não consegui decodificar. E tive essa sensação em vários locais. Pois é, esses teatros intrafísicos a gente costuma ter. Às vezes, em certo lugar, quando a gente viaja, principalmente em outros países, a gente parece que refaz tudo já, né? Já teve ali e faz uma lembrança. Agora, mas isso não é a crise, né? Não, aí tem a variável da crise, que é o seguinte: a crise ela pode ser desencadeada pelas paracompanhias credoras e a relação com aquelas pessoas numa vida específica passada. Né? Então, a crise também pode ser um sinal de que com aquela pessoa, quando eu estava com aquela pessoa naquela vida, houve ali um processo de memória, que veio à memória, que eu não consegui acessar, mas que tem um processo mal parado ali, que precisa ser resolvido, reconciliado. É como se a crise viesse apontando isso. Olha, com essa pessoa tem alguma coisa mal parada, relacionada a alguma memória do passado, mesmo que você ainda não tenha decodificado o que é. Quer dizer, em alguns casos tem um benefício, né? Isso é benéfico, isso pode ajudar. A doença a doença ela passa a ter benefício quando a pessoa leva ela para a autopesquisa, né? Utiliza da doença como um ensinamento. Isso aí. Eu tenho mais uma aqui na mesma página 19, mas é na codigologia. É aqui no meio, né? A Consim Buscadora Borboleta assimilando todos os códigos grupais de conduta. Fala sobre isso. Tá, então a Consim Borboleta é meio camaleão, né? Ela chega, observa como é que se comporta naquele local e ela se adapta, né? Ela começa a imitar, a falar da mesma forma, a se comportar do mesmo jeito, meio que se infiltrar ali naquele grupo. E a consciência epilética, ela tem esse processo de, não vou dizer todas, né? Mas no meu caso, eu vejo muito isso. Tinha muito essa coisa da consciência esponja, de chegar, de assimilar, de perceber como é, de meio que plasmar aquela forma de se manifestar para me filtrar ali. E para, assim, com ganhos secundários, né? Porque, às vezes, dentro da sua família, sendo epilético, ou dentro de alguns outros grupos, é difícil você ser aceito. Então, para ser aceito, você começa a ver como é que todo mundo se comporta. Quem é aceito aqui? Como é que se comporta? Ah, é assim? Então tá. Então, não vou mostrar o que eu penso de verdade, eu não vou falar que eu sou epilética, eu vou me comportar de acordo com o que vai suprir a minha necessidade ali. Né? Tudo bem? Ok, Laura, muito obrigada. De nada. Laura, parabéns pelo verbete. Obrigada. Tá. Oi, Ivo. Tudo bom? Tudo bem. Escuta, queria ver, eu não cheguei a ler o verbete inteiro aqui, eu queria ver se você tem alguma coisa a respeito do grito do epiléptico. Porque quando eu estava trabalhando no Hospital Dia, uma das coisas que eu vi foi um paciente entrar em crise de epilepsia e ele deu um grito. Tá? Depois eu fiquei sabendo por alguns médicos, por um médico especificamente, que esse grito é uma coisa comum. Tá? E esse paciente parece que tinha algum elemento parapsíquico, porque antes de ter a crise ele começava a olhar para os lados como se estivesse vendo alguém. E ele ficava olhando para os lados como se estivesse vendo alguém, daqui a pouco ele dava o grito e caía em convulsão. Queria ver se você tem alguma coisa a falar sobre isso. Tá, dentro da minha experiência, esse grito pode ter duas acepções. A primeira é esse desespero que dá, de você querer chamar alguém, querer comunicar, ou até o grito de desespero de estar tendo essa crise mesmo, né? E no meu caso não tinha o grito, que era mais desesperador, porque eu tentava falar e era como se não saísse. A língua chakra fechou, não funcionava.
E eu não conseguia chamar ninguém e eu ficava desesperada, porque eu pensava, vou morrer aqui, ninguém vai, nem vai me encontrar dias depois. E esse grito também pode ter outra correlação, que quando tem esses credores, a sensação é de que eles estão te tirando a vida, né? Estão te castrando ali, estão te pegar nas suas energias, você caiu na rede, você não consegue dominar o processo da autodefesa. Obrigado. De nada. Laura, Marilza de novo. Na 9ª linha, de baixo para cima, na página 19, em Fatologia, eu queria que você explicasse a dieta catogênica. A dieta cetogênica? Cetogênica. Tá, a gente já falou um pouquinho no começo, é uma dieta usada em alguns tipos de epilepsia que não respondem à medicação. Então, tem epilepsias que a pessoa toma 1, 2, 3 medicamentos conjuntos, aquilo está criando um problema, às vezes, gástrico e não está resolvendo as crises. Então, aí eles apelam para tratamentos complementares, né, alternativos, quando a pessoa já não tem mais solução, ou às vezes complementar ao tratamento medicamentoso. E ela é baseada na ingestão de gordura e pouquíssimo carboidrato. Então, a pessoa come muita banha, muita gordura de carne, muita manteiga, tudo que tiver essa gordura que não é saturada, né? Essa gordura que não é industrial, gordura animal. Sim. E aí, isso, teoricamente, ajudaria na mielinação. Mielinação do cérebro. É de mielina. Mielina. Enfim, ajudaria na criação da bainha de mielina nos neurônios. Nos neurônios, tá. Aí isso permitiria a transmissão do sinal elétrico, né? Porque, às vezes, a gente pode fazer uma correlação de que a pessoa que tem epilepsia, ela tem um fio desencapado no cérebro, né? E aí dá um curto-circuito. E quando você põe a mielinação, aí aquilo protege os sinais. Eu não sei se você já, na sua pesquisa, você pesquisou alguma coisa da medicina natural. Tem um médico chileno, acho que ele já dessomou, Dr. Francisco Yazaga, ele tem um livro sobre medicina natural. E ele diz que a epilepsia começa no intestino. Essa é uma outra abordagem. Que é uma infecção no intestino e que quando o sangue passa pelo intestino, dependendo do processo emocional da pessoa, aquilo faz com que o sangue suba numa temperatura maior e causa irritabilidade no cérebro e causa, então, a coisa. Mas eu fui terapeuta naturalista há uns tempos, eu cheguei a atender alguns epiléticos pedindo a questão da argila no abdômen. Né? Colocando a argila para refrescar o intestino. Eles se sentiam mais calmos. Eu não tive a oportunidade de acompanhar muito tempo o pessoal, mas é uma coisa que é usada dentro da medicina natural. A argila que a Laura usa é o EV, né, Laura? A chuveirada hidromagnética. Não, eu não conheço esse tratamento, mas é bem interessante que eu já vi várias abordagens que tratam a epilepsia como se fosse essa disfunção na libido, essa coisa da Kundalini, de que teria um processo de fixação e que várias linhas falam disso, né, de que a energia subiria da Kundalini, que não é liberada, por exemplo, no ato sexual, subiria ao cérebro. São abordagens, né? Não. Eu acho que assim, podem ser complementares para entender a psicodinâmica da pessoa, mas que não anulam o tratamento medicamentoso. Eu doei esse livro aqui para a holoteca. Então, se um dia você quiser ir lá pesquisar. Eu vou sim, obrigada. Tá bom? Laura, eu queria ver, você colocou algumas personalidades ali em masculinologia e femininologia, se eles eram portadores ou se fizeram alguma contribuição. Isso, eles tinham epilepsia, eles eram epiléticos. Epiléticos, tá. E a correlação com a síndrome de Cinderela. Tá, então os famosos aí que eu quis colocar é para tirar assim um pouco do misticismo ou da estigmatização que tem relacionado à epilepsia, que às vezes a gente vê a consciência epilética como um deficiente mental e assim, o deficiente cognitivo, intelectual, sem capacidades de autonomia. E aí acontece que não é assim, né? Nem todos.
assim, salvo as epilepsias que a pessoa tem desde criança e que afetam o desenvolvimento do cérebro, não tem disfunção cognitiva na epilepsia. Então, eles eram pessoas capazes e que deram contribuições notáveis, ou, enfim, exemplos não tão, às vezes não tão positivos, mas que deram contribuições para a humanidade, né? Para, assim, dar uma ideia de que toda consciência epilética é capaz de contribuir com alguma coisa. E a síndrome da Cinderela tem muita relação com essa pessoa que espera ser salva, espera que alguém venha e tire as consciências da sua psicosfera, alguém que venha e cure a epilepsia da pessoa, ou que faça um trabalho energético com ela que dali para frente não vai ter mais as disfunções. Isso não existe, né? É um processo de muita reciclagem, cada vez aprofundamento maior na autocompreensão, na autocognição. Tá? Laura, oi. Muito bom, muito boa sua exposição, parabéns. Obrigada. Queria fazer uma pergunta, na página 21, você coloca na exemplologia a consciência epilética de mal menor, aquela apresentando crises epiléticas parciais. Se você já fez alguma conexão, ou se existe alguma conexão com a enxaqueca, porque a gente fala muito da aura da enxaqueca, muitas pessoas falam muito dessa condição também de perceber as consciências, tudo assim muito parecido com a questão da epilepsia. Não sei se você já estudou alguma relação. Eu não estudei, mas eu sei que tem pessoas que têm epilepsia e que têm a enxaqueca, às vezes até como um processo secundário. Eu, por exemplo, não tenho dor de cabeça. É muito raro eu ter dor de cabeça. Mas a similaridade que eu vejo é que parece que tudo que afeta o cérebro predispõe mais seriamente essas parapercepções ou essa sutilização Sim. da consciência, né? Através do corpo físico, como se tivesse uma abertura maior para as parapercepções. Mas eu não estudei a fundo essas relações. Olha só, tem várias perguntas aqui. A primeira aqui, eu acho que você já falou um pouquinho, você podia fazer uma síntese, que é falar da patologia enquanto alavanca para o perdão. Tá. No caso da epilepsia, né, quando tem muita relação com credores, com dificuldades de inter-relação com outras pessoas, isso chama a urgência, né, da consciência de partir dela a reciclagem, porque você tem uma condição que é desencadeada principalmente através da patopensenidade. Então, isso mostra fisicamente que quando você patopenseniza, o pior, a pessoa que é mais afetada, ou que é afetada antes de todo mundo, é você mesmo. Então, isso te chama a atenção, né? Você fala, não, peraí, eu preciso parar, não é nem para não fazer mal ao outro no primeiro instante, é para fazer mal a mim mesma. E aí eu vou me conscientizando de que essa é uma via de mão dupla, né? Que tanto eu ganho quando eu me reciclo, quanto o outro também. O outro, né? Na polinomiologia, tem o último polinômio, que é o polinômio desmistificação, antivitimização, desdramatização e descarte do orgulho. Ele pede para você fazer um cotejo entre descarte do orgulho com a consciência epilética. Tá. Então, assim, em geral, né, os processos de doença, mas mais especificamente quando você perde o controle do seu corpo, quando você precisa da ajuda de outras pessoas, isso é um otimizador para descartar o seu orgulhão, né? Então você vê que você não é a melhor pessoa do cosmos, você vê que você não é totalmente, você não pode morar ou viver para sempre sozinho, você precisa principalmente durante a crise, né? Porque se você tem uma pessoa do lado que ela te acalma, que ela sabe também que vai estar tudo bem, aquilo soma com a sua certeza íntima. E aí isso tira o seu orgulho, porque você vai ver que não tem como evoluir sozinho. Então, ele também pede 2 paradoxos. O paradoxo de a doença poder estimular maior número de recins e o paradoxo da maior valorização da vida após a doença. E tem mais uma perguntinha. Então, vamos ver se a gente dá conta. Tá, o primeiro, estimular o maior número de recins, né, através da doença, é que aquilo fica mais urgente. Quando você está saudável, você está bem, você é jovem, cheio de energia, está achando que vai dominar o mundo, nada vai acontecer com você, pega o vizinho, mas não pega você, então você pensa, vou reciclar, mas isso é lá para frente, é um dia, quem sabe eu vou parar de patopensenizar. Aí quando você começa a ver que aquilo está afetando o seu soma, está quase tirando a sua vida, sua qualidade de vida, está destruindo suas relações, aí você pensa, não, peraí, não é depois, é agora, porque a próxima crise
pode ser minha última. E o outro paradoxo dessa valorização da vida é que eu tinha muita dificuldade de entender por que a vida intrafísica, por que tem que viver, por que é a vida, para que viver. Só que era interessante que no último segundo antes da crise eu pensava, não quero morrer, não é agora. Aí eu pensava, mas como assim? Eu passo a vida reclamando na hora da crise eu não quero morrer? Então tem algo que não está... Estou meio contraditória. Que eu quero? Para que eu quero viver então? Né? Aí eu começo a reavaliar. Isso é interessante. Na abordagem conscienciológica da página 22, favor comentar o item 6 da paracirurgia. Tá, então eu me propus a fazer algumas paracirurgias e também durante algumas dinâmicas eu percebi essas intervenções dos amparadores de forma mais evidente, né, um aporte de energia maior, até durante a própria consciencioterapia, né, de propiciar esses desbloqueios corticais, dos chakras na região cerebral, para limpar mesmo a parte da paracabeça, da cabeça física e da psicosfera como um todo, o encaminhamento das consciências, o desfazimento dessas rotas mentais cronicificadas, sabe? Eu vejo que as paracirurgias, tanto da Ectolab, né, quanto das dinâmicas parapsíquicas, os cursos de campo, eles me ajudaram e me ajudam cada vez mais a fazer essa virada de deixar de pato-pensenizar, sabe? É como se fosse assim, um mau hábito multimilenar que é bem rápido, assim, eu olho para a pessoa e pato-pensenizo, e agora eu estou aprendendo a não é assim, tem a escolha antes e depois a pato-pensenidade ou não, entendeu? Mas esse aporte dos amparadores e as paracompanhias deles ajudam muito, né? Porque tem um referencial saudável, né? Eles têm paratecnologias, eles sabem como desfazer essas rotas mentais. Você já tentou aplicar o binômio de vibração-discordância enquanto técnica? Eu tenho tentado, não quanto técnica, mas eu levo em consideração, assim, ainda é difícil para mim, porque antes era assim, ou eu gosto de você, ou eu não gosto de você, ou você é bom, ou você é ruim, ou você é legal, ou você não é. Aí quem é legal eu tendia a não ver os lados ruins, né, os trafares, e quem era péssimo para sempre. E agora é como tá fazendo uma fusão, assim, tá, aquela pessoa é legal, mas ela também tem uns lados que não são tanto assim. E aí é um aprendizado, né? Mas essa técnica vale a pena. Laura, parabéns pelo verbete. Obrigada. A defesa foi excelente, muitas perguntas. A gente agradece a presença de todos vocês. Assim, teve gente que queria perguntar mais, mas eu percebi que cedeu o lugar aqui para os teletertulianos. Eu agradeço a compreensão, sabe, Marisa? Então, eu aguardo vocês, tertulianos e teletertulianos, para outros dias de debate nosso, né? Todo dia a gente tem, de 12h30 até 2h30 da tarde, um debate com verbetes. Então, eu sempre digo, são vocês, tertulianos e teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que dinamizam aqui o debate. Então, a gente aguarda, sinceramente, vocês. E você, Laura, outros verbetes, e a gente passa para os nossos comerciais. Obrigada. Hoje nós tivemos 27 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 36 perguntas online. Agora vamos aos recados do dia. Nós teremos a Fernanda, vai divulgar o complementário. Em seguida, Ivo Valente, o workshop Volicionterapia. E a Dalva vai falar sobre o jantar de comemoração dos 20 anos do CAEC. Ok? Bom, boa tarde a todos. Nós convidamos aí os interessados a participar da próxima turma do Acoplamentário, que é um laboratório grupal, né, que visa aí o desenvolvimento do parapsiquismo, a ampliação das parapercepções, e especialmente a partir das técnicas de clarividência facial e do acoplamento energético. A turma do dia 25 a 27 de setembro será uma turma com um tema especial, África, né? Então terão 3 epicons, João Bonassi, Kátia Arakaki e Tony Muscoff, que estão aí desenvolvendo trabalho e estudo relacionado aí ao continente africano.
Os interessados aí podem fazer a inscrição pelo CAEC, pelo telefone 3525-2652, o código é 45. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Vim aqui divulgar o workshop da volicioterapia. É uma atividade que vai aí trabalhar com a questão da vontade em relação à autoconsciência terapia, em relação à autocura das patologias e parapatologias pessoais. O workshop começa hoje, às 19 horas, no campus da UIC e vai até às 22 horas. É uma atividade gratuita e uma atividade com total gratuidade e não tem limite de pessoas. É só aparecer hoje lá no campus da UIC, um pouquinho antes das 19 horas. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do CAEC para convidá-los para a comemoração dos 20 anos do CAEC. Teremos um jantar dançante, 17 de outubro, às 19 horas, no Hotel Mabu Interlúdio. Não perca essa oportunidade de vir comemorar conosco. Mais informações sobre o valor e formas de pagamentos, pode entrar em contato com a recepção do CAEC. 3525-2652, código de área 45. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete Afetividade na Terceira Idade, da especialidade Evoluciologia, e a verbetógrafa a professora Marilza Andrade. Convidamos a todos a comparecerem amanhã e enviarem suas perguntas. Obrigada.